Alfred Adler, ele foi um austríaco que nasceu em 1870, médico e filósofo. Ele foi um médico e filósofo nascido na Áustria em 1870, finalzinho ali do século XIX. Por que eu li esse livro? Porque eu estou participando de um grupo de estudos da Debs Aquino, que é uma pessoa que eu sigo há bastante tempo. Ela fala muito sobre a questão de procrastinação, né? De você parar com a procrastinação, de você tomar as rédeas da sua vida, de você ser uma pessoa produtiva, não que você vá ser uma pessoa que tenha que cumprir as metas o tempo todo, ser aquela coisa de ser altamente eficiente, essa galera toda que tá aí no dia a dia falando de agora. Então, ela não fala sobre isso, ela fala sobre realmente você ter uma vida equilibrada, você ter uma vida produtiva e não ser procrastinador. Dentro dos projetos que ela tem, uma questão que ela trabalha é essa questão agora da leitura, né? Então, ela faz essas leituras guiadas, não necessariamente ela não faz os resumos, mas ela faz um estudo dos livros, e esse é o primeiro livro do grupo dela, e foi por isso que eu comecei a ler esse livro. Não conheci o autor, não conheci o livro, os autores, na verdade, não conheci o livro, e não conheci a filosofia. Então, realmente foi interessante poder dialogar com informações novas aí que eu desconhecia. E como é que é a estrutura do livro? É o seguinte, ele é separado em como se fosse grandes capítulos chamados de noites, né? Primeira noite, segunda noite, terceira noite, quarta noite, quinta noite. E cada noite é um dia de conversa entre um jovem e um filósofo. E assim, não fica especificado onde estão esses jovens, onde estão esses filósofos. Isso foi uma coisa que eu não gostei do livro no início. Não tem um início, assim, situando o que está acontecendo. Não tem a definição quem é aquele filósofo, quem é aquele jovem. Isso foi uma questão que eu não gostei, mas não impacta no entendimento do livro. O livro, ele trata sobre a questão de realmente de ter coragem, de ser feliz, e ele vai separando e falando de algumas coisas que eu acho que são importantes a gente tratar e falar aqui, dentro dessa resenha. Acho que primeiro, para a gente começar, é preciso entender o seguinte: o Alfred Adler, ele foi um contemporâneo do Freud e do Jung, e eu acredito que ele queria um pouco contestar o que são as filosofias e teorias dos dois, né, do Freud e do Jung. Mas esse é o meu ponto de vista quando eu li o livro, né? Um ponto inicial do livro é o questionamento do passado e do futuro. O autor fala que dentro da filosofia adleriana, o importante é o presente, que você vive no momento presente, que o que você viveu no passado, os seus traumas, na verdade não são traumas, são vivências, são experiências, e que você entende aquilo como você quiser. Você pode não botar nenhum significado, ou seja, que não tem uma causa o nosso sofrimento, que nós somos quem escolhemos ser felizes ou não, dependendo de uma escolha. É simples assim, depende da nossa escolha. Ele cita inclusive o exemplo de um jovem que está no quarto em depressão, triste, e que ele está ali sozinho, não quer sair de casa, não quer fazer nada, e que ele coloca que aquele sofrimento que aquele jovem tem não é por causa de nada que aconteceu no passado, não é por causa dos pais, não é nada disso. É só porque ele escolheu aquilo. É uma forma de se impor, se mostrar da forma como ele quer. Ele acha que aquela forma de viver é melhor para ele, que de uma forma é uma forma protegida, ele está ali protegido da sociedade de uma forma geral. Ou seja, a sua felicidade ela depende de você, ela depende da sua coragem de escolha de ser feliz. Que, né, um dos pontos que ele trata no livro, um pouco mais pro final já, é que a vida ela não é uma linha, ela não tem essa sequência linear que a gente tem como entendimento, que na verdade a vida são pontos, que o que existe realmente é o dia de agora, é o momento de agora,
que o que viveu no que você viveu no passado e o que vem no futuro, o que vai acontecer ainda, é irrelevante. Então, a importância de tudo é o agora e a sua vida, ela é decidida por você mesmo. Você tem que ter a coragem de olhar para aquilo, fazer uma escolha e que você vai ser feliz. É simples assim. Eu não concordo com esse tipo de pensamento. Eu acho realmente que, à medida que você olha para o presente, que você põe atenção naquilo que você está vivendo agora, deixa de trazer sofrimento e dor para o que você viveu no passado e se angustiar com o presente, com o futuro, realmente você vive uma vida mais leve, mais feliz. Mas, do meu ponto de vista, o que aconteceu tem impacto e o que você faz hoje, você faz por um objetivo do futuro. E ele coloca isso de uma forma diferente. Ele coloca que não importa o que você vai fazer hoje, o seu futuro é incerto, você não sabe, é praticamente inexistente. Você pode, por exemplo, estudar para um vestibular quantas vezes você quiser. Tipo, o dia inteiro, 12 horas, 15 horas ali estudando, que é indiferente o resultado. Que não é o resultado que importa, pode ser que você passe, pode ser que não, pode ser que você morra daqui a 2 dias. Então, assim, é irrelevante, não interessa. O importante é o agora, é o momento de estudo. Pode ser que aquele momento de estudo ele traga um resultado positivo para o futuro, mas não interfere, o presente é que realmente importa. Do meu ponto de vista, isso eu acho que é meio radical, assim, sabe? Eu acho que você colocar o futuro como uma coisa irrelevante é muito forte, porque a gente está conectado, apesar de realmente a única coisa que existe é o agora, a gente não tem passado e nós não temos futuro, tudo que a gente vive é agora, a gente tem impacto do que a gente já viveu e tem o impacto do que a gente ainda vai viver. Então tá tudo meio que conectado, isso do meu ponto de vista. Outro ponto tratado no livro é o seguinte, ele fala que todos os problemas, todas as questões existentes no mundo são trazidas por causa de relacionamento interpessoal. Tudo que gira no mundo, todos os problemas, as causas estão no relacionamento interpessoal. Isso, de certa forma, do meu ponto de vista, é correto, porque a gente vive em comunidade. Quando você vive em comunidade, você tem expectativa em cima do outro, tem expectativa em cima de você, você tem relação com as outras pessoas. A gente não vive sozinho, pelo menos a maioria das pessoas. Não vive sozinho lá no alto das montanhas. Então, você tem relação interpessoal. Só que ele trata isso de uma forma muito mais forte. A base da filosofia é essa, que é tudo relacionamento interpessoal. Que uma das bases do sofrimento é que você cria expectativa no outro e que a partir do momento que você cria expectativa no outro ou você coloca a sua vida na mão do outro, você tem um sofrimento. E aí ele começa a falar da questão da coragem. É coragem de que você não vai viver em função da opinião do outro e que você vai tomar as decisões para você e você vai querer ser livre. Ser livre da opinião do outro, ser livre para fazer o que você quiser, ser livre para ser você. E aí ele fala que existem conflitos por causa disso. A gente fica na expectativa do outro, né? E aí, a partir da expectativa do outro, você tem o sofrimento. E ele coloca uma questão que eu pensei, que eu entendi de forma muito mágica, que eu gostei bastante, foi a questão do relacionamento vertical e horizontal. Isso foi sensacional do livro, que foi o seguinte: o que nós temos que buscar são relacionamentos horizontais, que você tem igualdade perante o outro, que você é igual ao outro, que você não coloca aquele outro como um magnífico, como perfeito, como o seu ideal, e não se coloca como inferior. Que você trata o outro com respeito, com igualdade. Você não fica tentando nem elogiar demais, nem agradar demais, nem tratar aquela pessoa como se ela fosse uau, perfeita, fez aquilo, ela fez muito bem, então vou aqui elogiar. Ele fala diferente disso, que você tem que... Se a pessoa te fez alguma coisa que você precisava que ela fizesse, ou que ela te ajudou de alguma forma, você não fala, nossa, obrigado, parabéns, ficou excelente. Não, você fala assim, obrigado, você ajudou bastante. Obrigado, você me ajudou. Nem precisa do bastante. Então, ali, ele trata aquilo ali como o igual. Você é igual ao outro, o relacionamento é de... Você faz sem esperar a atitude do outro, o outro faz sem esperar. Isso é um relacionamento horizontal. Mas quando você tem um relacionamento vertical,
que você olha o outro como mais importante que você, como melhor do que você, ou que ele vai fazer alguma coisa, por exemplo, de trabalho ou de ter dinheiro, que ele é melhor, aí esse relacionamento vertical é muito ruim para a sociedade, para a comunidade de uma forma geral. E ele trata essa questão. O que é importante, né, na nossa vida é que a gente tenha esse ideal de comunidade, que você vai se doar, você vai fazer algo sem ter nenhuma expectativa, sem ser com o objetivo, né, de alguma coisa, sem colocar o seu ego em cima daquilo. Então, ali você tem um relacionamento horizontal dentro de uma comunidade, dentro de uma base. Você tira o foco do eu, né, do eu egocêntrico, e trabalha em cima da comunidade. Então, um relacionamento interpessoal, ele acontece ali de forma horizontal. O que é, de certa forma, incoerente, porque quando você pensa, né, do que ele fala do início, que você pensa assim, não tem passado, não tem presente, não tem futuro, você não tem que se importar tanto, você tem que ser livre. Então, acaba que um pouco as informações que ele coloca, do meu ponto de vista, fica incoerente, fica meio que solto o que ele fala. Eu tô falando ele, mas na verdade foram dois autores. São dois autores que escreveram livros, né? É uma coescrita. Então, dando sequência aí. Eu achei o livro, né, assim, se a gente colocar... Eu gosto de fazer o seguinte, quando eu faço escrita de um resumo do que eu escrevo, eu faço assim, eu coloco palavras-chave e dou uma nota para um livro, de 0 a 10. Minha opinião, não é nada assim da sociedade, que a sociedade acha, o mundo acha, não. Isso é minha opinião como leitora. Esse livro eu acho que eu daria um 6 para ele, o que, de certa forma, para mim é uma nota baixa. Porque é justamente isso, o autor, ele trata de forma confusa os temas, apesar de ser temas interessantes, principalmente essa questão da relação interpessoal horizontal, isso é extremamente relevante, isso é muito, muito, sei lá, disruptivo, não sei se a palavra certa é disruptivo, mas é o que é a sociedade, né? O que deveria ser utópico, talvez a palavra seria utópico, é um pouco utópico. Porque realmente a gente vai ter, por exemplo, você vai ter muitas vezes você vai ter relacionamento com seus pais que é vertical, eles são melhores, são eles quem mandam, você só obedece. Com o trabalho, você trata seus chefes como pessoas melhores, como pessoas mais sábias, ou às vezes você sempre faz comparação com seu amigo, meu amigo estudou mais do que eu, ele ganha mais do que eu, então ele tem melhores qualidades. E o que trata a filosofia adleriana, às vezes é um pouco o contrário disso, que você tem, por exemplo, um velho, um idoso, que está acamado, que não tem serventia mais para a sociedade, né? Vamos colocar assim, não tem serventia mais para a sociedade, como alguém que seja importante, simplesmente pelo fato de existir. Né? Pode ser importante para a neta, às vezes ele traz boas recordações, traz situações de lembranças boas. Então, assim, ele simplesmente pelo fato de existir, ele já é importante. Isso é uma questão interessante também do livro, porque o relacionamento horizontal equipara todos. No questão do vertical, você tem desigualdade. E aí tem sofrimento e tem tristeza. Então, a coragem de olhar para o outro como seu igual é difícil. É difícil, não é fácil. Envolve liberdade, envolve respeito, envolve autoaceitação, que é uma palavra interessante também aí pra gente colocar. Autoaceitação. Então, o que eu aprendi com esse livro? Que devemos buscar, dentro das nossas vivências, relacionamentos mais horizontais. E para fechar aqui rapidinho, eu queria só mostrar a capa do livro, que aí eu acho interessante, né? A gente tem aqui, né, vários passarinhos no fio, né? Todo mundo ali igual. E um outro passarinho aqui em cima sozinho. Então ali a questão da coragem de não agradar. E o livro é da editora Sextante, traz bastante livro aí de questão de desenvolvimento pessoal, de filosofia, né? Filosofia de vida mesmo. É uma editora interessante que eu gosto. A Coragem de Não Agradar. Um nãozinho aqui bem marcado em vermelho. A capa do livro eu gostei bastante. Nota 6 pro livro, do meu ponto de vista, mas trouxe aprendizados como qualquer leitura. E um grande aprendizado do livro também que eu tive foi de que
é importante ler coisas diferentes, é importante dialogar com crenças diferentes das nossas, e é importante aprender novos estudos, novas filosofias. Dialogar com o novo é preciso, ok? Muito obrigada, então, pela atenção de vocês na leitura. Por favor, compartilhem o vídeo e comentem. Falem aí o que vocês acharam, se vocês já leram o livro. Se vocês dariam uma nota, qual seria essa nota, tá bom? Obrigado, gente. Até mais, até o próximo vídeo. E seguimos com as leituras desse ano. Tô aqui com o segundo livro que eu li, A Coragem de Não Agradar. E que bom que o título é esse, né? Porque realmente o livro não me agradou 100%. Então, autores têm coragem de não agradar, realmente eles escreveram temas que talvez não sejam tão aceitáveis de alguma forma. Os autores são Ishiro Kishimi e Fumitake Koga. São 2 japoneses e no livro eles tratam sobre a filosofia adleriana. Eu não conhecia essa